Estamos de volta, como prometido, temos vídeo todos os dias e vamos direto ao assunto, então não sai daí. Tem muito assunto importante para falar do São Paulo hoje e o último assunto vai te surpreender. Então fica até o final desse vídeo para você entender tudo o que aconteceu no dia de hoje do São Paulo Futebol Clube. Então já vai deixando o dedo no like, se inscreve no canal e coloca o seu comentário aqui embaixo, porque a gente vai responder e curtir 100% dos comentários. Henrique, tem muito assunto importante para a gente falar, sem mimimi, sem enrolação, porque a galera de casa chegou cansada do trabalho, quer saber notícia do São Paulo, sem enchimento de linguiça. Vamos direto para a primeira notícia do dia, Transferban. Ontem a gente, naquele sexta-feira 13, que aconteceu em plena segunda-feira do São Paulo, só notícia ruim. Hoje me parece que tem algumas notícias boas. Atualiza a galera aí sobre a situação do Transferban que tomamos ontem. Tá resolvido, não tá resolvido? Tem alguma pendência? Tá travado? Traz para a gente a informação, Henrique. Boa noite, boa noite, pessoal que está nos acompanhando aí. Para tristeza aí dos antes, né, torcedores de outros clubes que estavam comemorando aí, não durou nem 24 horas a questão do transfer ban, tá? Já está resolvido, inclusive noticiado nos principais meios de comunicação esportiva. O Júlio Casares se posicionou a respeito, dizendo que nada mais do que um desencontro de informações entre as diretorias, né, uma divergência de datas, essas coisas, né? Aquele negócio, ô Landrinho, tô te devendo, eu vou te pagar dia 5, na cabeça do Landrinho era dia 3, esse tipo de coisa. O fato é que o São Paulo fez o pagamento no mesmo dia, né, fez na segunda-feira, enviou o comprovante do pagamento para a FIFA, restava a FIFA receber o ok do Cerro Porteño, né, o Cerro Porteño confirmar que realmente recebeu o valor. Né. Essa confirmação aconteceu hoje, a FIFA também já tirou o transfer ban, já, se você for procurar lá no site da FIFA, você não vai encontrar essa informação. Então, o São Paulo está livre aí para inscrever contratações, um possível centroavante, até para a regularização do Mailton, então está tudo ok. O que me chama a atenção, né, Landrinha, é que foi resolvido de forma tão fácil e tão rápida, por que não fez antes, né? Por que, se tinha o dinheiro, estava programado, por que não antecipar, ao invés de deixar aí, mesmo que pequena, né? E de forma muito rápida, deixar essa mancha aí na história do clube, né? Não, e não é só isso, né? O Casares, o São Paulo já tinha tomado um transfer ban anteriormente. O Casares garantiu que na gestão dele não teria mais um transfer ban. E se o cara tinha o dinheiro para pagar, por que não pagou? Deixa cair na imprensa, cai no ouvido de patrocinador, né? Suja o clube está devendo até o pescoço, aí entra num transfer ban, já dificulta a negociação com outros clubes que vão ficar com medo de não receber também. Se tinha para pagar tão rápido, por que não pagou, cara? É mais uma bagunça dessa gestão Júlio Casares. Essa gestão que faz de tudo para tentar dizer que é perfeita, que é cheirosinha, que é limpinha, mas não é não. Não é não. Essas questões do transfer ban são uma delas. Então, fechou transfer ban aí, galera. Transfer ban aqui sem mimimi, tá? Você não precisa assistir vídeo de 40 minutos, 1 hora, como tem outros canais aí que fica mastigando uma notícia só, te enrolando. Aqui é sem mimimi. Transfer ban tá resolvido, pode cravar. Então, São Paulo pode contratar jogador, tá? Talvez pro lugar do André Silva ou não, mas o São Paulo pode registrar jogador e isso impacta diretamente no jogador chamado Mailton. Vamos para a segunda notícia de hoje, galera. Presta atenção nessa notícia aqui. Mailton, todo mundo comemorou a contratação desse lateral, eu fui um deles. É o melhor lateral da Série B hoje. Goleador, bom jogador, que chegaria para fazer sombra ao Cedric, talvez ser até titular. O cara já se despediu da Chapecoense. O cara já viajou para São Paulo, tá lá em São Paulo há dias, não treina, porque o São Paulo não pode reapresentar o jogador, apresentar o jogador. O São Paulo ainda não conseguiu oficializar a contratação do Mailton. A janela de transferências fecha agora, terça-feira, dia 2. Tá aí do lado, tem pouquíssimos dias para acontecer o fechamento da janela. O São Paulo resolveu o transfer ban, mas ainda não pode anunciar o Mailton. Pergunta, Henrique Baracho. E aí, conta o que vocês acham aqui no comentário que eu vou responder todo mundo. Pulou a negociação do Mailton? Vai ter que voltar para Chapecoense? O São Paulo perdeu? O que aconteceu com o São Paulo não registra esse garoto? Vamos lá. Primeiro que eu acho que não pulou, tá? Eu acho que o anúncio vai acontecer. Inclusive, a posição da diretoria é que provavelmente deva resolver já nos próximos dias. Para ficar claro para quem está nos assistindo, eu vou explicar o que está acontecendo.
O Metalist, né, que é o detentor dos direitos do Mailton, né, tá com empréstimo junto à Chapecoense. O Metalist, ele possui 3 transfer bans, tá? Se eu não me engano, um foi feito em janeiro, um em abril e agora em maio parece que teve o outro. Então ele possui 3 transfer bans, um inclusive está relacionado ao contrato do Mailton. O que acontece? O São Paulo só pode registrar o atleta quando o atleta tem seu contrato atual encerrado. Hoje, existe um contrato entre Metalist, Chapecoense e Mailton. Para esse contrato ser encerrado, o Metalist precisa ter, entre aspas, o retorno do jogador, né, ao seu time para que seja feito um novo negócio com o São Paulo. Dito isso, o Metalist hoje não consegue regularizar essa situação por conta dos outros transfer bans. Mesmo que, eu tenho um transfer bans aqui relacionado ao São Paulo. Eu tinha falado anteriormente relacionado ao, não, é relacionado ao próprio São Paulo. Eu tenho aqui um transfer ban relacionado ao São Paulo, FIFA, e o São Paulo ele está abrindo mão do valor que tem para receber por conta de um jogador. Mas ele tem mais 2 transfer bans, e isso está atrasando todo o processo no São Paulo. O São Paulo já acionou a FIFA pedindo uma análise, né, do caso, entendendo como uma exceção. O São Paulo é o próprio, digamos assim, quem acionou a FIFA, né, contra o Metalist, né, por uma dívida de 600 mil euros, se não me engano. E aí o São Paulo está aguardando agora essa posição da FIFA. Eu acho que é um negócio que deve sair, até porque é bem lógico o negócio, né? Ó, o Metalist me deve, eu estou abrindo mão da dívida e estou ficando com o jogador. Eu acho que isso deve sim se desenrolar nos próximos dias aí. O que resta aguardar, mas a situação é essa. O Metalist tem 3 transfer bans e isso está atrapalhando o São Paulo a registrar o jogador. Com o São Paulo está tudo ok. Lembrando que a FIFA vai ter que abrir uma exceção nesse caso do São Paulo. E aí isso que é meu medo. O que é a exceção? É o que você explicou brilhantemente. Ele tem que voltar a ser registrado no Metalist para poder ser vendido para o São Paulo. Mas como é que registra com o Transfer Ban? O que o São Paulo está tentando fazer é isso aí que você falou, é bater na porta da FIFA e falar, cara, abre uma exceção para mim aí e vamos resolver esse imbróglio. Mas eu fico preocupado e é impressionante como o São Paulo sempre se envolve em negócio complicado, cara. É impressionante. Talvez até por isso esse cara, esse Mailton não tenha sido contratado por outro clube, já que ele está se destacando tanto, talvez por esse embrolho todo aí, outro clube não tenha vindo e pego. Porque não se iludam vocês, torcedor. São Paulo não é mais bonito que ninguém, não. Muito pelo contrário. Hoje nós somos o patinho feio nesse quesito de negociação. Então tá aí. Situação do Mailton tá explicado por que o Mailton não pode. Vamos acompanhar qualquer atualização. A gente vai trazer aqui para vocês no canal Três Tricolores. Então se inscreve para vocês não perderem essas informações. Ativa o sininho de notificação também. E vamos agora para a próxima notícia que vai te surpreender. Nós vamos trazer aqui um número que vai mostrar para vocês pelo menos duas realidades, da minha opinião. E aí o Henrique vai esclarecer isso melhor para a gente. A primeira bigorna da realidade que cai na nossa cabeça com os números que nós vamos mostrar aqui agora, na nossa terceira notícia de hoje. Primeira bigorna, se o Zubeldia fosse mandado no final do ano, quando ele terminou o ano passado mal, e aí todo mundo tinha expectativa que na pré-temporada ele fosse bem. Então, se ele tivesse sido mandado embora antes e o Crespo chegado antes, São Paulo estaria brigando pelo título. Primeira bigorna da realidade. Segunda bigorna da realidade. Muita gente aí, os Uberloves aí, criticaram demais porque mandaram o Zubeldia embora e porque contratou o Crespo. Muitos torceram contra, mas a gente vai trazer aqui os números para vocês. Henrique, explica para a gente o número. Os números do Crespo à frente do São Paulo são números de disputa de títulos. Pasmem vocês, meus amigos. Disputa de título pelo Campeonato Brasileiro. Tá na tela os números. Tá aí, Henrique. Passa para a gente os números aí. Antes de trazer os números, Landim, só de deixar uma observação aqui. Para esses canais que tem narrador de jogo de videogame, ou esses canais que tem amigos aí com canais gigantes aí, que não tem coragem de se retratar, né? Dizer, não, eu errei, o Crespo não é mais do mesmo. Se não quiserem fazer nos seus canais, fiquem à vontade para fazer aqui no Três Tricolores, tá? A gente não se importa, não. Podem nos procurar aqui e fazer essa retratação aqui no Três Tricolores. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos aos números aqui. Essa tabela nós montamos, tá? Deu muito trabalho, não conseguimos montar, organizar essa tabela aí.
Se o Campeonato Brasileiro tivesse começado na 13ª rodada, que foi o primeiro jogo do Crespo, né, à frente do São Paulo, quando o São Paulo perde lá para o Flamengo de 2-0 e 2 reforça a 0. aqueles 2-0 isso, e reforça, né, aqueles canais que torciam contra porque achavam que o Zubeldia tinha sido fritado e aquela conversa fiada toda. Mas depois daquilo, senhores, o São Paulo não perdeu mais nenhum jogo no Campeonato Brasileiro. O São Paulo teve 2 empates, né, com o Sport, que a gente sabe como é que foi as circunstâncias. Um empate contra o Bragantino já na sequência do jogo com o Flamengo, ou seja, o Crespo ainda estava dando essa cara dele ao time de São Paulo. Dito isso, né, se o campeonato tivesse correndo a partir de agora, o Campeonato Brasileiro começou lá naquele jogo contra o Flamengo, o São Paulo seria segundo colocado. Hoje o Crespo tem um aproveitamento no Campeonato Brasileiro superior a 70%. O que isso quer dizer, tá? Os últimos 10 campeões brasileiros tiveram o aproveitamento que o São Paulo, que o Flamengo, que o Cruzeiro estão tendo hoje. Então, quando eu venho falando nas lives, né, que não dá para jogar de escanteio um título brasileiro, porque é possível. Hoje está distante, tá distante, mas o desempenho do São Paulo mostra um caminho que pode indicar uma briga aí no final. Vamos colocar um cenário que a gente não gostaria, mas se o São Paulo, por exemplo, não avança na Libertadores, tendo só o brasileiro como foco, se a gente olhar, por exemplo, essa tabela que a gente trouxe aqui agora, os times que estão à frente do São Paulo, só o Flamengo, o Cruzeiro está próximo, né, desde a volta do Mundial de Clubes. Esses times aí terão outros compromissos. Imagina se o São Paulo está focado só no Brasileirão. Então, por mais que seja um sonho distante, ele não é impossível. E mostra a diferença gritante do trabalho do Luiz Beldia para o Crespo. Quando eu disse que o Crespo tem mais de 70% de aproveitamento, é contra um aproveitamento de menos de 40%. Tá? O Crespo tinha em torno de. O Crespo, desculpa, não, o Zubeldia. O Zubeldia tinha algo em torno de 36% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tinha 12 pontos em 12 jogos. E em 12 jogos, o Crespo dobrou a pontuação que o Zubeldia tinha entregado. Então tá aí. Para quem acha que é mais do mesmo, os números estão aí e acho que com números não dá para brigar, né? Não dá para brigar e isso tá dando uma tranquilidade para a gente jogar a Libertadores. Para mim isso é fundamental. Com o Zubeldia, nós falávamos de o São Paulo rifar Libertadores, rifar Copa do Brasil para sobreviver ao rebaixamento. Olha que mudança de perspectiva, uma simples troca de treinador. Então vamos torcer, galera, para que a gente continue indo bem na Libertadores, a gente pelo menos ir para a semifinal, né? E continuar nessa pegada no Brasileirão, porque não está tudo perdido para o São Paulo na temporada, não, né, Henrique? É isso aí. E o Landrin tocou num ponto interessante, né? O Crespo, quando vem para o São Paulo, ele veio contratado para salvar o brasileiro. A Copa do Brasil e a Libertadores já estavam em segundo plano já na mesa da diretoria do São Paulo. E esse bom trabalho do Crespo no brasileiro, como o Landrin disse, trouxe tranquilidade para o São Paulo poder focar na Copa Libertadores. Agora eu mudo o meu discurso. Eu dizia que o foco teria que ser total no brasileiro. Hoje não. Hoje, semana de Libertadores, foco total na Libertadores, porque hoje a gente tem tranquilidade no Campeonato Brasileiro. Então é isso, galera. Obrigado para cada um de vocês que ficou até o final desse vídeo. Se inscreve no canal e conta aqui suas opiniões e impressões aqui nos comentários, que a gente vai responder todo mundo e vai curtir todos os comentários. E a gente se encontra amanhã. Tem mais notícia fresquinha aí, ó. Você não precisa ficar assistindo o vídeo de 40 minutos, não. Em outros canais. Vem para cá que a gente resume aqui sem mimimi, sem enchimento de linguiça, direto ao assunto e sem trazer fake news aqui também, tá? Que é um canal sério, é sem mimimi, mas é sério. Então a gente se vê amanhã. Até o próximo resumo das notícias do Tricolor para você. Um forte abraço e até lá.